Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Mateus capítulo 4, o versículo 23 e 24. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus estendeu seu ministério por toda a Galileia, sua fama ressoa em Jerusalém, Judéia e até a Samaria. Os textos se encontram em Marcos capítulo 1, o versículo 35 a 39, Mateus capítulo 4, 23 a 25 e Lucas capítulo 4, versículo 42 a 44. Tanto Marcos quanto Lucas enfatizam que, antes de dar início a esta viagem missionária na Galileia, Jesus se retirou para um lugar deserto. Está em Marcos capítulo 1, verso 35 e Lucas capítulo 4, verso 42. Devemos nos lembrar da importância do deserto no ministério de Jesus. Jesus fora batizado nas águas e se retirou para o deserto, conduzido e cheio do Espírito Santo. Está em Lucas capítulo 4, o versículo 1. Depois que retornou do deserto, ministrou no poder do Espírito Santo. Está em Lucas capítulo 4, versículo 14. No ínterim, resistiu ao diabo e foi confortado pelos anjos, estando em Mateus capítulo 4, versículo 11. É relevante salientar que antes de desenvolver uma nova fase de seu ministério, Jesus se colocava na presença de Deus, pois ele se fez carne para servir a Deus, conforme declarou em Mateus capítulo 20, versículo 28. Ouça: tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Antes desta jornada ministerial por toda a Galileia, seus discípulos mais próximos, Simão e André, Tiago e João, participaram da pesca maravilhosa, depois da qual o Senhor dissera a eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Está em Mateus capítulo 4, versículo 19. Chegara a hora de colocar em prática esse ministério, como também confiar que, seguindo ao Senhor, eles haveriam de ser providos em todas as suas necessidades. Nessa circunstância, percorria o Senhor toda a Galileia, ensinando. É preciso destacar esse aspecto do ministério de Jesus. Paulo, falando do ensino, exortou a igreja. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Escreva estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus. Entenda, tudo que diz respeito à vida espiritual exige aprendermos de Deus. O Senhor tem um jeito próprio de agir e a função do discipulado é transferir o conhecimento que move a ação em espírito, guiando-nos pelo Espírito. É por isso que o salmista declara que a fonte de seu aprendizado para agir com resultado diz respeito a, antes, ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Está no Salmo capítulo 1, o versículo 2. E qual é o objetivo desse meditar? O evangelho do reino que Jesus pregava por onde quer que ele ia. Está em Mateus capítulo 4, versículo 23. Por evangelho entende-se boas novas. O Senhor veio para proclamar liberdade aos cativos. Está em Lucas capítulo 4, versículo 18. E por onde quer que andasse, encontrava gente enferma e endemoniada, precisando de cura e libertação. Mateus testemunha que trouxeram a ele de todos os lugares, mesmo da Judéia e Samaria e a Síria, pessoas doentes
acometidas de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Está em Mateus capítulo 4, o versículo 24. O versículo 24. A sociedade em geral tem a tendência de afastar da vista os seus enfermos. No dia a dia, na superficialidade da conversa, não notamos a extensão da dor humana. Muitos convivem com suas enfermidades e tormentos no secreto dos seus aposentos, sem esperança de melhoria. Contudo, quando o evangelho do reino é pregado, esses enfermos se evidenciam em busca desenfreada de cura. Foi para isso que Jesus veio, para restaurar o ser humano em todos os aspectos de sua vida. Por isso, dizia João em 3 João, verso 2, Amado, acima de tudo, faço voto por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Jesus, ele traz a cura integral para o ser humano, quando nós podemos ouvir a palavra de Deus e deixar ela trabalhar conosco, transformando o nosso modo de pensar, transformando a nossa vida. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.